Fala galera, no combo de hoje vamos estar analisando e estudando, a função das igrejas e do toque dos sinos delas e também como que foi fundamental essa função da igreja na Guerra de Canudos. Acompanhe e se você gostar desse vídeo, deixe o seu like e espalhe essa ideia de estudos na web que é o Comboist. No tocante à função das igrejas, temos que abordar funções religiosas, funções militares, funções sociais. Vamos dizer, por exemplo, você já parou para poder pensar para que serve aquele sino? Atualmente aquele sino basicamente serve para poder anunciar algumas coisas. Mas na época, por exemplo, do Brasil República, no Brasil Colônia, aquelas igrejas com sinos eram super importantes. Por exemplo, quando tocava o sino, era sinal que ia acontecer algum festejo, alguém morreu, ocorria uma nota de falecimento, ou até, em várias vezes, o sino era tocado para poder anunciar que existiam pessoas que estavam querendo invadir o local. Temos exemplo aqui no estado do Espírito Santo da Igreja dos Reis Magos. Temos também o Convento da Penha. E temos, por exemplo, uma função dessa questão do sino mais atual, seria a questão de quando eles elegeram os novos papas, eles tocavam o sino e faziam festas. A outra função da igreja, ou das igrejas no geral, era para ser um centro social. Na medida em que ocorriam as missas, ocorriam as festas, a sociedade da época, principalmente as pessoas da classe alta, se reuniam próximos à igreja para pensar nos passos que seriam dados na economia daquele vilarejo ou daquela cidade, não é? Além disso, muitas igrejas tinham a função de prisões, eram prisões. Se você observar algumas instalações até atuais de algumas igrejas, como a própria Igreja dos Reis Magos, existe uma parte deles que é realmente uma cela. Por quê? Ali era você poderia aprisionar alguns criminosos ou alguns negros que haviam fugido, não é? Então, além disso, nós temos a função óbvia, que é a função religiosa, que inspirava as pessoas e movia as pessoas. Trouxe também uma função bônus. As igrejas também eram grandes cemitérios. As pessoas acreditavam que, quando você era enterrado dentro das igrejas, você tinha um passaporte garantido para o céu. E por que trazer essa função da igreja? Por exemplo, algumas igrejas jesuítas ou jesuíticas, elas eram, por exemplo, eram construídas no alto de lugares altos, lugares onde você poderia ter uma visão ampla de toda a costa brasileira, ou de todo o local, ou de todo o arraial, ou de toda a aldeia. Para que isso? Exatamente para avisar em possíveis confrontos, possíveis invasões, não é? E nada melhor para poder exemplificar uma função militar, por exemplo, e religiosa de uma igreja, também social, do que a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos ocorreu entre os anos de 1896 a 1898. Estava na presidência do Brasil no momento era Prudente de Moraes.
Prudente de Moraes que é uma das pessoas que começam a inaugurar a nova fase da República, que havia saído da mão, né, dos militares, que é a chamada República da Espada, e agora nós temos a chamada República dos Coronéis, né, onde o coronelismo é muito visto como aquele motor que move exatamente a economia do Brasil e também a economia das cidades. E nós temos as figuras, ou a figura do coronel, onde se encaixa, no caso, o conflito da Guerra de Canudos. O conflito da Guerra de Canudos acontece exatamente no interior da Bahia, né, no Arraial do Canudos, que depois vai ser rebatizado por Antônio Conselheiro, daqui a pouco a gente fala dele, como Monte Belo. O Arraial de Canudos acaba sendo um refúgio para aquelas pessoas que buscam sair daquele domínio excessivo dos coronéis. Porque os coronéis, nas vilas, ou seria tipo um bairro atualmente, né, ou cidades, eles eram assim as pessoas mais fortes, e toda a economia local girava em torno da fazenda dele e do que ele queria, não é? E aí o que acontecia? Ele cobrava impostos altíssimos. A própria República, em vez de incluir as pessoas de classe mais pobre, de classe média, acabaram excluindo dessa maneira. E aí você tem a situação do Arraial ou do Comando de Canudos. Você tem a figura de Antônio Conselheiro, né, que se instaura no Arraial e com sua pregação messiânica de que todas as pessoas poderiam ser salvas e que existiria um momento onde elas poderiam ser acolhidas por Deus, ele começa a atrair pessoas para esse arraial e essas pessoas começam a formar uma grande comunidade onde eles partilhavam as suas funções e, em troca disso, eles partilhavam exatamente tudo que era arrecadado por esse arraial. Essa situação, por exemplo, eles não precisavam mais gastar para poder fazer ferramentas, armas, produtos agrícolas, porque no arraial você tinha diversos profissionais, você tinha professores, você tinha ferreiros e entre outros. Essa situação começou a desagradar os coronéis, que acabavam perdendo a sua mão de obra de trabalho dentro da sua fazenda para o Arraial de Canudos, e também começou a desagradar a Igreja Católica da época, porque os próprios padres das comarcas vizinhas começaram a se queixar, e você tem registros disso, que os dízimos estavam caindo, as doações estavam caindo. E aí, nesse momento, tanto a igreja quanto os coronéis começam a pressionar o governo federal para acabar com essa guerra. Então, Prudente de Moraes resolve entrar na guerra e, para acabar com o Arraial de Canudos, são enviados 3 expedições. As 2 primeiras expedições não dão conta, porque a tática de guerra dos canudistas é muito avantajada para a realidade que o exército conhecia. Os canudistas, como eles conheciam o perímetro e a região, eles conseguiam se camuflar muito bem e pegavam de assalto os membros do exército. Era chamada, vamos colocar assim, guerra de guerrilha. Chegavam, abafavam, davam vários tiros, matavam várias pessoas. Muitas das vezes, quando o exército estava lá descansando, eles chegavam à noite e roubavam as armas, e tudo isso ia conseguindo manter o arraial. Só que, lembra que eu falei sobre a questão da função da igreja?
Nesse arraial você tinha duas igrejas, é chamada Igreja Velha e a Igreja Nova. Na Igreja Nova foram montadas duas torres sineiras que eram bem altas. Dessas torres você tinha uma pessoa, que a gente vai chamar aqui de espia, que ficava por lá e sempre dava coordenada para as pessoas de como que estava ocorrendo a movimentação das tropas do governo federal no entorno do arraial. E a partir disso, os canudistas pensavam em estratégias de batalha. Tanto que era tão importante essa igreja que em um determinado momento, principalmente quando o governo envia a terceira expedição, eles têm uma missão: destruir as torres sineiras, para poder diminuir essas chances dos canudistas revidarem. Então, a partir da destruição das duas torres sineiras com canhões, a tropa do governo federal invade e dizima os 25 mil moradores e habitantes do Arraial de Canudos, do Arraial de Belo Monte. Espero que tenham gostado e espalhe essa ideia de estudos na web, que é o Combo East. Abordando o assunto sobre guerras, vou deixar aqui na descrição um combo falando sobre cinema e a Guerra Fria.